Buenos dias! Olá, que tal? Como passaram a semana, turma? Espero que estejam todos muito bem e que a semana de vocês tenha sido bastante produtiva. Na última aula, vocês fizeram uma atividade diferente que eu preparei, né? Nós trabalhamos a banda Maná, né? A canção aí que tem como atividade principal do início do capítulo, né? En el Muelle de San Blas, né? Que é a letra dessa canção que nós temos aqui na tela. Então, vocês assistiram a entrevista da banda no jogo, quando eles vieram no Brasil. Vocês puderam também ver o clipe da canção, uma canção muito rica, né? É uma música com uma letra narrativa que conta a história de uma pessoa, né? No caso aqui, conta a história de uma mulher que durante 40 anos, né, todos os domingos, ia, né, lá em Muelle de San Blas, esperar o seu amado, né, que tinha ido embora e tinha dito que voltava e nunca voltou, não é mesmo? Então, uma letra de uma história, né, uma história de amor, eu não sei se é de amor ou de decepção, não é mesmo? Pois é. Isso como introdução para vocês relembrarem aí a atividade da semana passada. Porque hoje nós vamos ver a página, a partir, né, da página 38. Nós vamos falar sobre expressão ações passadas. Nós vamos falar da estrutura gramatical analisada nessa letra e depois no restante do capítulo. Então, eu estou justo aqui na tela da letra da canção, porque eu gostaria que vocês observassem a estrutura de alguns verbos. Então, ó, vamos começar nesta primeira linha, que fala assim, ó. Ella despediu a su amor. Ele partiu em barco en el muelle de San Blas. Ele jurou que volveria. E empapada em llanto, ella jurou que esperaria. Miles de lunas passaram e sempre ella estava en el muelle esperando. Muitas tardes se anidara em su pelo e em seus lábios. Então, aqui nós vimos o verbo despedir, conjugado em um tempo que deixa o termo como despediu. Nós já vamos ver que tempo que é esse, tá bom? Então, coloquem atenção na forma do verbo. Então, despediu. Depois, nós vimos partiu. Depois, jurou. Aqui, repete, jurou. Depois, esperaria. Né? E anidaram de novo, estava. Então, todos estes verbos que eu acabei de pronunciar para vocês, que estão conjugados, eles têm uma função específica para estarem aqui. Quando nós analisamos a letra dessa canção, o que nós observamos? Que está contando a história de uma mulher, né? De algo que aconteceu. Algo que aconteceu quando? No passado. E nós estamos relatando este fato, né? Que ocorreu no momento presente. Em espanhol, nós temos um tempo verbal do modo indicativo que nós podemos estar utilizando para demonstrar, para formar este sentido de dizer algo que aconteceu no passado, uma ação que aconteceu e que terminou, né? Ela se despediu lá do seu amor. Aquela ação, nós estamos falando sobre ela hoje, mas ela não tem como acontecer novamente, não com esta pessoa e com o rapaz, né? Partiu. Partir, né? O verbo partir, da conjugação partiu, também um tempo do passado, que nós chamamos de pretérito indefinido. Pretérito indefinido. Em alguns livros, ele também aparece como pretérito perfeito simple. Simple, porque composto já tem outro significado. Então, a maioria dos livros didáticos está como pretérito indefinido, mas também pode aparecer aí, né, em algum livro como pretérito perfeito simples. Então é interessante que vocês saibam disso. Senão, como não é nossa língua, vocês veem duas formas de escrita e vocês podem pensar que são dois tempos diferentes, não é mesmo? Bom, então aí tem despediu e partiu. Depois, jurou também está dentro do mesmo contexto.
Depois, ó, estava, aí estava, não. Estava já é um outro tempo que nós também utilizamos para o passado, mas que ele tem um objetivo diferente. Né? Aí, no caso do verbo estar, na conjugação estava, nós estamos falando já do tempo, né? Do pretérito imperfeito, tanto indefinido quanto imperfeito, no modo indicativo. Qual é a função do imperfeito? A função dele é falar de algo, né, que aconteceu no passado, uma ação que terminou, né? Eu estou falando de algo, por exemplo, domingo passado ela foi lá, né? No Moeda de São Blas, por exemplo. Então eu estou falando, foi domingo, já passou. Só que ela continuou indo todos os domingos. Ela não foi um e depois não foi nunca mais. Ela, durante 40 anos, ela foi todos os domingos. Então, por se tratar de uma ação do passado que voltou a se repetir com frequência, em espanhol nós temos um tempo que exerce essa função, que é o pretérito imperfeito de indicativo. Sim? Então, já analisando toda a estrutura, né, já vimos aqui, ó, esperaria, né, passaram, todos esses outros, né, terminação aram aqui, ou ia, né, todos eles são de tempos que nós acabamos de ver. Essa observação vai se repetir aqui nas outras estrofes também, tá bom? Então, vai se repetir, nós vamos ver em todas elas essa escrita, justo por esse motivo que eu acabei de explicar para vocês. Então, já sabendo disso, eu gostaria que vocês fossem agora lá na página 38, certo? Aí, o meu está com resposta, mas o que tínhamos que fazer de atividade já foi feito, que é essa análise na letra, tá bom? Então, não tem problema. Aí fala assim, ó, observa que todo lo narrado en la canción El Muelle de San Blas transcurre en el pasado, pero hay diferencias de sentido en relación a las descripciones de esas acciones. Analise el texto e señala. Tudo isso que eu acabei de ler em espanhol eu já expliquei em português, tá bom? Então é a mesma coisa. Aí tem assim, ó, letra A e B. Aí na A fala assim, em la primeira estrofa, las formas verbales que indican acciones pasadas y acabadas respecto a lo sucedido entre la pareja são três formas que nós acabamos de ver. Despidió, partió e juró. Então, anotem aí no livro de vocês, aí na letra A, nesse espaço que vocês têm aqui, esses três verbos que nós analisamos. Depois, na letra B, fala assim, em las demás estrofas, formas verbales que indicam ações passadas que se repetiam com determinada frequência. E aí nós vimos, llevaba, decían, estava, que foi o caso da primeira estrofe, né? E assim por diante. Então, também já expliquei, é só vocês anotarem aqui na frente da letra B os dois verbos que foram retirados lá da letra, certo? Aí, mais abaixo, vai começar a explicar o pretérito indefinido e depois não vai, assim, mostrar claramente o pretérito imperfeito, mas vai falar sobre ele e vai fazer uma comparação entre os dois tempos, combinado? Então, vamos lá. Para narrar hechos passados e acabados, se suele utilizar o pretérito indefinido. Então, isso eu já expliquei para vocês. Quando que eu uso indefinido? Em hechos passados e acabados. Em fatos passados e também que terminaram, que uma ação que já se concluiu do passado, que não vai acontecer novamente. Coloquem aí em algum cantinho, aí puxem uma setinha nesse pretérito indefinido e coloquem assim, ó, muito utilizado para biografias, tá? Sempre que nós tivermos a oportunidade de analisar uma biografia, todos os verbos que estiverem ali no contexto das ações que são as principais ali do contexto da biografia vão estar conjugados no pretérito indefinido, certo? Por quê? É um fato passado, uma ação do passado que terminou. E eu estou apenas relatando. Aí aqui, ó, vocês têm
dois exemplos. Muitas tardes se anidaram, la intentaram trasladar al manicômio. Tanto um exemplo quanto o outro descreve ações passadas. Então, independente do primeiro ou do segundo exemplo, os dois estão descrevendo, ações do passado. Pero, cuando ocurre una descripción de cómo ocurren los hechos narrados en pasado, se utiliza el pretérito imperfecto. Então, quando nós temos aí uma descrição de como aconteceu os fatos, já entrei em detalhes dos fatos. Por exemplo, uma biografia. Vamos supor, normalmente, quando a gente vai falar sobre a biografia de alguém, essa pessoa já morreu, porque não serve só para pessoas que já morreram, né? Mas, levando em consideração, vai começar, Fulano nasceu, Em espanhol, nasceu, pretérito indefinido. Se eu quiser começar a explicar, nasceu, mas eu quero falar a cidade, quero falar, o lugar exato, já comecei a entrar em detalhes daquele fato, Ou seja, eu comecei a descrever como que ocorreram aqueles fatos que foram narrados lá do passado. Quem vai fazer esta função para mim, quem vai demonstrar que eu estou, subentendendo isso, é o pretérito imperfeito. Então, aqui tem um exemplo. Llevaba el mismo vestido. Então, aqui eu estou falando que ela ia lá para o porto, todo domingo. Só que aí eu quis descrever aquela ação, eu quis falar que ela ia com o mesmo vestido, o mesmo, todo domingo com o mesmo. Então, eu já entrei em detalhes, eu já comecei a descrever fatos narrados do passado. Então, aí eu usei, a terminação ala, que pertence ao pretérito imperfeito. As terminações do imperfeito, finais AR, ou seja, infinitivo AR, é aba, abas, aba, abamos, abas, ab, tá? Essa é a terminação. Já o ER, o IR, do mesmo tempo, já é ia, ias, ia, íamos, ias, iam. É diferente, tá? E o IR é igual ao ER. Então, não é muito diferente, muito difícil. Depois eu vou passar exercício para vocês treinarem os dois tempos, Porque isso aqui considera-se que vocês já viram anos anteriores. Então, aqui está apenas aplicando, Então, como eu não sei se vocês estão lembrando, assim, de uma forma mais nítida as conjugações, nós vamos fazer, tá bom? Então, aqui, llevaba el mismo vestido, describe como la mujer estaba vestida mientras esperaba. Ahora, con la ayuda de tu profesor, identifica las formas verbales que cumplen estas distintas funciones en la conformación de sentidos en el texto. Então, agora, nós vamos separar em dois quadros. Nós vamos separar num primeiro quadro, um primeiro momento, nós vamos colocar em destaque todas as conjugações que pertencem ao pretérito indefinido. Por que o pretérito indefinido neste primeiro quadro? Porque aqui está sinalizado que são ações passadas e acabadas que representam sucessos. Função desempenhada, delimitar a ocorrência del hecho. Gente, isso aqui que está sendo determinado no quadro é a mesma coisa que eu já expliquei, só está contextualizado, certo? E é o que, na verdade, resume tudo isso. Então, aqui nós temos partes lá da canção com verbos que estão destacados, aqui no caso estão sublinhados, sobraiados, que pertencem ao indefinido. Então, gostaria que vocês, aqui em cima, nessa parte aqui onde eu estou mostrando, escrevessem pretérito indefinido. E aqui no segundo quadro, já entrando aí de forma mais específica, escrevam aqui pretérito imperfeito. Aqui está escrito imperfeito, onde eu estou mostrando, tá bom? Escrevo pretérito imperfeito. Por que, professora, pretérito imperfeito aqui em cima? Porque ele serve, a função dele é para representar ações passadas e acabadas que se repetiam habitualmente. Função desempenhada,
auxiliar en la descripción, certo? Então, depois de identificar o que nós vamos fazer em cada um dos quadros, eu gostaria que vocês utilizassem as frases aqui do meu exemplo, tá bom? Para a gente não perder tempo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, eu gostaria que vocês anotassem e entrassem em contato comigo, para que eu pudesse ajudá-los, né, de uma forma mais individualizada. Combinado? Quais são as frases que nós vamos usar aqui no primeiro quadro? Ella despediu a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría. Miles de lunas pasaron, muchas tardes se anidaron. Y aquí do otro lado, y siempre ella estaba en el muelle esperando. Llevaba el mismo vestido, los cangrejos le mordían. Su ropaje, su tristeza y su ilusión, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, la boca del muelle de San Blas, né? Então, façam aí, eu sei que vocês, né, estão dizendo, consigo até imaginar vocês, né? Mas aqui não tem espaço. Ah, dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho brasileiro aí. Façam 2 linhas em uma, mas tentem colocar no mesmo lugar para que vocês tenham aí uma visão geral e consigam identificar as diferenças, tá bom? Antes de fazermos os exercícios da página 39, eu queria falar uma coisinha sobre isso, né? Usa-se muito, né, falar sobre os marcadores temporales. Marcadores temporales. Façam essas anotações da explicação que eu vou dar aqui no cantinho, tá bom? O que são os marcadores temporales? São advérbios, certo? Advérbios de tempo que vão aí orientar, ajudar, né, caracterizar este verbo no tempo correto. Eles vão ajudar a gente a identificar a função exercida. Isso é o que eles fazem. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Ayer, anteayer, semana passada, mês passado, ano passado, en el año de 2000, por exemplo, en el siglo XXI e assim por diante, são todos marcadores, advérbios temporales, que orientam, que em seguida vão vir aí verbos conjugados no pretérito indefinido. Indefinido. E se fosse, professora, né, o pretérito imperfeito? Nós também temos marcadores temporais que ajudam esta identificação. Só que são marcadores que identificam algo mais próximo. Esta manhã, esta noite, esta semana, hoje, certo? Antes, é outro exemplo, e assim por diante. Isso aí só para acrescentar o conhecimento de vocês e ampliar aí essa estrutura gramatical. Combinado, turma? Bom, na sequência, nós temos aí na página 39 um exercício, o exercício número 1, que é esse aqui que está aparecendo embaixo, com 2 letras, a e a B. O que nós vamos fazer? Nós vamos conjugar os verbos nos espaços que estão em brancos, tanto na primeira parte da letra A, quanto na segunda parte da letra B. Eu não desci aí a minha tela, porque o meu tem resposta, e eu quero explicar para vocês fazerem, depois vocês vão pausar, e somente depois nós vamos corrigir, tá? Então, fala assim, ó. ¿Lo sabías? La letra de la canción de Maná generó muchas historias en relación a la posibilidad de ser o no verdadera. Busca percibir las relaciones de sentido construidas y completa los huecos con los verbos en pretérito indefinido o imperfeito, según corresponda. Então, aí
vocês têm aí, ó, um espaço e ao lado do espaço vocês têm um parênteses com duas possibilidades de verbos conjugados. O verbo está no indefinido e a outra opção, o verbo está no imperfeito. Como que você vai saber qual das duas formas você vai completar para dar sentido para a frase? Você vai ter que analisar, né, a estrutura que nós acabamos de ver nos dois quadros. Se é uma acção passada e acabada que representa sucesso, ou seja, delimita a ocorrência del hecho, o es una acción pasada y acabada que se repetía habitualmente com a função de auxiliar em la descripción. Então, vocês vão ter que analisar a estrutura. Eu não vou dar a resposta, vocês vão fazer agora no restante da aula, do tempinho aí que vocês têm dessa aula. Vocês vão fazer mais um detalhezinho aí. Vocês não vão só preencher o exercício aí, não. Vocês vão revisar as conjugações dos verbos que estão entre parênteses nesses dois tempos. Nossa, professora, todos esses? Não. Todos não. Vocês vão revisar a conjugação do verbo despedir, partir, jurar, passar e anadir, tá? Aqui anidar é anadir, tá bom? Então, vocês vão usar estes verbos, esses infinitivos que eu acabei de utilizar. Vocês vão conjugar eles no caderno. Gente, não reclama não, hein? São 5 verbos. Vocês vão conjugar eles no... pega um, por exemplo, despedir. Conjuga ele no indefinido e no imperfeito, um do lado do outro. Depois, mais abaixo, partir, indefinido e imperfeito. Mais abaixo, tudo separado, porque o objetivo de vocês estarem fazendo isso é vocês relembrarem essas conjugações que vocês já estudaram e, ao mesmo tempo, terem um lugar onde vocês possam ver os dois tempos juntos, um ao lado do outro, para quando tiver que construir um texto, fazer exercícios desse tipo, vocês saibam conjugar. Porque esses dois aqui, ó, da página 39, tá muito fácil, né? Dentro do parênteses já está os verbos conjugados. E se tivesse no infinitivo e você tivesse que, além de ver o tempo correto, ainda conjugar, como vocês iam fazer? Então, isso é importante, tá? Combinado, turma? Ficou claro, então, as atividades que vocês vão fazer? Vocês vão preencher a 38, que são essas atividades que eu acabei de fazer com vocês. Além disso, vocês vão fazer os exercícios da página 39, tá? Que estão relacionados a esses dois verbos que eu acabei de explicar. E, depois de preencher, vocês vão fazer o exercício 2, que está na página 40. O exercício 2 da página 40 é bem simples, é um exercício fácil, é curto. Aí vocês têm 4 grupos, né? De grupos musicais, vamos dizer assim. E está pedindo para vocês conjugarem os verbos que estão entre parênteses no pretérito indefinido. O pretérito indefinido. Então, por que vocês vão fazer ainda nessa aula? Nossa, professora, muita coisa. Não, gente, é porque como vocês vão conjugar o verbo no caderno, vão responder o exercício da página 39, esse daqui está na estrutura que eu acabei de dizer. O verbo está no infinitivo e você vai ter que saber conjugar. Então, se vocês fizeram as 2 primeiras etapas que eu pedi, esse daqui vocês conseguem fazer sozinhos. Vocês devem conseguir fazer sozinhos. Combinado, turma? Então, por hoje, nós encerramos aqui na página 40. Na próxima aula, nós vamos iniciar com a correção. Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus e hasta a próxima semana, muchachos!